A Gerdau, uma das maiores siderúrgicas das Américas e um dos pilares da economia industrial brasileira, acaba de divulgar seu balanço do terceiro trimestre de 2025 e o mercado reagiu com atenção. Afinal, o setor do aço vem enfrentando meses de turbulência, com preços em queda, custos em alta e um cenário global cheio de incertezas. Mas será que a Gerdau conseguiu mostrar força e eficiência nesse ambiente desafiador? Ou os resultados vieram abaixo do esperado? Fica comigo até o final, porque hoje, aqui no canal Rei das Finanças 7, vamos destrinchar tudo: lucro, margens, desempenho regional, geração de caixa, dividendos e, claro, o que isso pode significar para quem investe em GGBR4. Antes de mergulhar nos números, é importante entender o contexto. O setor siderúrgico vive um momento de transição. De um lado, o Brasil tenta retomar o crescimento da construção civil e da infraestrutura. Do outro, a economia global desacelera, com os Estados Unidos reduzindo o ritmo de obras e a China, maior consumidor mundial de aço, enfrentando um mercado imobiliário em retração. No meio disso tudo está a Gerdau, uma gigante que atua em mais de 10 países e tem uma estrutura de produção diversificada, com forte presença tanto no Brasil quanto na América do Norte, e é justamente essa diversidade que vem garantindo a estabilidade da empresa em tempos de volatilidade. No terceiro trimestre de 2025, o mercado já esperava um resultado mais contido. As principais casas de análise projetavam uma leve queda no lucro e margens pressionadas, reflexo de R$ 1 mais estável e de preços menores no mercado interno. A XP Investimentos estimava 1 IB e TDA de cerca de 2,6 bilhões de reais, uma queda de aproximadamente 12% em relação ao ano anterior, com uma margem B e TDA próxima de 15%. Já o BTG Pactual e a Genial Investimentos falavam em um trimestre de resiliência, mas sem grandes surpresas positivas, ou seja, o consenso era de que a Gerdau iria entregar um balanço sólido, mas não espetacular. E foi exatamente isso que aconteceu. A Gerdau reportou 1 IB e TDA ajustado de cerca de 2,4 bilhões de reais, praticamente estável em relação ao trimestre anterior, porém inferior ao registrado no mesmo período de 2024. A receita líquida consolidada ficou próxima de 16 bilhões de reais, uma queda de aproximadamente 4%, refletindo os preços menores do aço e volumes um pouco mais fracos no Brasil. O lucro líquido veio em torno de 1,5 bilhão de reais, mostrando uma leve retração, mas ainda dentro das expectativas do mercado. O grande destaque positivo foi o forte controle de custos. Mesmo com as pressões do mercado, a empresa conseguiu reduzir o custo caixa por tonelada, uma métrica essencial para o setor. Essa eficiência operacional permitiu que a Gerdau preservasse boa parte da sua margem, mesmo vendendo aço a preços menores. Isso mostra que, apesar das adversidades, a companhia segue extremamente disciplinada na gestão de suas operações e focada em produtividade. Agora, quando a gente analisa por região, fica claro onde está o motor do resultado. A operação na América do Norte continua sendo o principal destaque da Gerdau. O mercado norte-americano segue mais aquecido, sustentado por obras de infraestrutura, reformas industriais e demanda consistente por aço especial. Essa unidade, que responde por boa parte da receita consolidada, manteve margens robustas, entre 18% e 20%, mostrando que a diversificação internacional da empresa é uma vantagem competitiva real. Já o Brasil segue enfrentando mais dificuldades. A combinação de real valorizado, aumento das importações e demanda interna fraca pesou sobre as margens locais, que ficaram entre 10% e 12%. Mesmo assim, a companhia conseguiu manter os volumes próximos aos do trimestre anterior e vem sinalizando uma leve recuperação na virada para o quarto trimestre. A operação na América do Sul e no segmento de aços especiais também se mostrou estável, com desempenho previsível e eficiente, sem grandes oscilações de preços. Outro ponto importante é a geração de caixa. Mesmo em um cenário adverso, a Gerdau mostrou uma excelente capacidade de gerar caixa livre, resultado de uma gestão eficiente de capital de giro e da redução no ritmo de investimentos. A empresa também continua com um nível de endividamento extremamente baixo, com dívida líquida e B e TDA abaixo de 1 vezes, o que reforça a sua posição de solidez financeira. Essa alavancagem controlada dá à Gerdau liberdade para enfrentar ciclos mais fracos sem comprometer seus planos de longo prazo. Além disso,
A companhia reduziu parte dos investimentos KPE planejados para 2026, adotando uma postura mais cautelosa e seletiva, ajustando a operação ao ciclo atual do aço. Esse movimento foi visto como positivo pelo mercado, pois demonstra que a empresa está focada em preservar caixa e rentabilidade. E claro, um dos pontos mais esperados pelos investidores é a distribuição de dividendos. A Gerdau tem um histórico sólido de retorno ao acionista e, mesmo com a leve queda no lucro, deve manter uma remuneração interessante. As projeções indicam um dividend yield entre 6% e 8% ao ano, dependendo do câmbio e dos resultados do quarto trimestre. Isso mantém a empresa como uma das boas opções da bolsa para quem busca renda passiva com consistência. Mas nem tudo são flores. O balanço também trouxe sinais de alerta. O primeiro deles é a pressão dos importados chineses. Com a desaceleração da China, o país vem exportando mais aço a preços agressivos, o que prejudica a competitividade das usinas brasileiras. Além disso, o mercado interno segue desafiador. O setor de construção civil ainda não retomou o ritmo. Os juros continuam altos e o crédito segue restrito. Outro ponto de atenção é a volatilidade dos preços das commodities, principalmente do minério de ferro e da sucata metálica, que impactam diretamente os custos de produção. Se esses insumos voltarem a subir, a pressão nas margens pode aumentar, mesmo com eficiência operacional. A Gerdau tem lidado bem com isso, mas o cenário global ainda exige cautela. Resumindo os pontos principais, os aspectos positivos do balanço foram o controle rigoroso de custos, a forte geração de caixa, a baixa alavancagem e o bom desempenho da operação norte-americana. Do outro lado, os aspectos negativos envolvem o mercado interno fraco, os preços realizados menores no Brasil e a concorrência internacional crescente. Em outras palavras, a Gerdau se mostrou uma empresa resiliente, eficiente e disciplinada, mas que enfrenta um ambiente de negócios difícil e competitivo. Olhando para frente, as perspectivas são de estabilidade e solidez, mais do que de crescimento acelerado. A expectativa é que a empresa siga entregando resultados consistentes, priorizando eficiência, geração de caixa e dividendos. A grande incógnita continua sendo o ciclo do aço. Se o mercado global reagir, com a China voltando a demandar mais e os Estados Unidos mantendo investimentos em infraestrutura, a Gerdau pode entrar em uma nova fase de expansão. Caso contrário, a companhia deve continuar navegando em marasmo, mas com segurança e rentabilidade previsível. No fim das contas, o balanço da Gerdau no 3T25 não trouxe surpresas negativas, mas também não empolgou o mercado. Ele confirma que a empresa segue sólida, bem administrada e financeiramente saudável, mas ainda presa a um ciclo de preços menos favorável. Para o investidor, isso significa que GGBR4 continua sendo uma ação de baixo risco e boa pagadora de dividendos, ideal para quem busca estabilidade em vez de explosão de valorização. E agora eu quero saber de você. O que achou desse resultado? A Gerdau ainda tem espaço para crescer, ou o ciclo do aço está perto do limite? Deixe a sua opinião nos comentários. E se você gosta de análises financeiras claras, objetivas e diretas como essa, não esquece de se inscrever no canal Rei das Finanças 7, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma análise dos próximos balanços da temporada. Aqui no Rei das Finanças 7, a gente transforma números em oportunidades e informação em liberdade financeira. Até o próximo vídeo.